Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje, dia 10 de fevereiro, quarta-feira, a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 14 a 23. E quem reflete com você este Evangelho é o padre Daniel, daqui de Santa Bárbara. O evangelista registra que Jesus chamou a multidão para perto de si. Jesus gostava de estar próximo da multidão. Em nenhum momento nós vemos Jesus irritado, porque as pessoas o procuravam, porque ele não tinha tempo, porque as pessoas eram exigentes. Não. Ele se doou completamente até o fim. Embora, é claro, ele tivesse seus momentos de isolamento, seus momentos de retiro, de solidão, de oração nas madrugadas, mas durante o dia ele sempre gostava de estar perto do povo. Ele então chamou a multidão para ensinar. E ele dizia: Escutai e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus fala esta mensagem para criticar as tradições humanas, as tradições vazias. Ontem Jesus começou a criticar essas tradições e hoje ele dá continuidade. Porque para os judeus era expressamente proibido comer carne de porco. Um dos exemplos, né, das proibições. Não poderiam comer carne de porco, porque diziam que era um animal impuro, que rastejava pelo chão. E assim, inúmeros outros produtos e alimentícios que o povo de Israel, o povo judeu, era proibido de comer. E Jesus deixa claro que não é o que entra pela boca, ou seja, não é o que a pessoa come que torna a pessoa impuro. Porque a impureza não vem da comida, a impureza vem do coração, das maldades. A impureza é um gesto, um ato de liberdade de escolher o mal, de escolher o pecado, de praticar a maldade e de abandonar o Senhor e seus mandamentos. E quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos perguntaram a Jesus sobre esta parábola. Jesus era um grande catequista da multidão, mas também dos seus discípulos, porque ele chamou os seus discípulos para estar com ele e para enviá-los em missão. O primeiro ponto é estar com Jesus. Os discípulos estão próximos de Jesus para aprender, para entender as parábolas e ensinamentos de Jesus. E Jesus se irrita dizendo: Mas será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Jesus se irrita não porque ele tinha maldade, ódio ou vingança, mas é porque ele sente dor no coração, porque as pessoas demoram para entender sua palavra ou não querem entender, querem se agarrar às tradições, têm medo da novidade, têm medo do futuro, de inovações. Quantas e quantas pessoas ao longo da história, e talvez nós mesmos, temos medo do novo, da mudança, de nos desestabilizar. E Jesus declara que todos os alimentos eram puros. Não existe nenhum alimento proibido. Todos os alimentos têm o objetivo de nutrir, fortalecer o ser humano, mas não tem capacidade religiosa de tornar ninguém puro ou impuro. E Jesus disse: o que sai do homem é o que torna o homem impuro, o que sai do seu íntimo, do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Jesus faz uma lista de pecados que
que surgiram dentro do coração. Mas todo pecado surge no coração humano, todos eles. Ninguém pode nos fazer pecar. O pecado ele é um consentimento nosso. Surge do pensamento, o pensamento se torna palavras, as palavras se tornam gestos e os gestos se tornam pecado, porque não estão orientados para Deus, não estão de acordo com o projeto de Deus. Assim, meus irmãos e irmãs, é preciso levar o Evangelho para dentro do nosso coração. São Francisco de Assis dizia que de todos os lugares de missão, o local mais difícil de evangelizar e mais necessário é o coração, os sentimentos, as vontades, porque nós podemos escolher o bem e praticar o bem, podemos escolher o mal e praticar o mal. Depende de cada um de nós, é uma escolha que cada um de nós faz. E toda escolha tem suas consequências. Jesus terminou então dizendo: todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.